Olá Brasil, olá mundo! Eu sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando Balde. Peço ao senhor e à senhora que não mude de canal. Vamos ter hoje as principais notícias do Brasil e do mundo. Queria agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abençoe a todos, que nos dê paz, luz e prosperidade. Hoje teremos notícias importantes, não sai daí, só vou dar um recadinho básico do nosso apoio cultural e eu já volto em um minutinho, tá bom? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês, Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Nós fizemos a matéria sobre a chuva, né? Quando fechou a matéria, 18 mortos, mas agora as informações oficiais chegam a 24 e são mais de 10 desaparecidos e provavelmente, possivelmente, esse número vai aumentar. E ele vai aumentar por quê? Por conta do descaso dos governantes com a sociedade. Aquelas pessoas que moram em lugares de risco, elas não queriam morar ali. É óbvio que queriam ter a sua casa plana, num lugar seguro, tranquilo, porque o lar, segundo a lei, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, você pode até fazer algum comentário. O lar, o domicílio, é um lugar inviolável, é o seu lugar de proteção, é o seu lugar de descanso, é o lugar aonde você se sente a pessoa mais empoderada do mundo, porque você está dentro da sua casa, ali você é o Senhor, você manda, você tem os seus direitos preservados, você faz o que bem entender. Só que do cidadão de bem, trabalhador, infelizmente, não é assim. Ele perde a sua moradia do dia para a noite com as chuvas que caem sem cessar. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Chuvas intensas registradas entre a sexta-feira e este domingo no estado de São Paulo deixaram vários mortos, feridos e desaparecidos após deslizamentos de terra. Entre as vítimas estão várias crianças. Em nota que cita um balanço da Defesa Civil, o governo de São Paulo informou que cerca de 500 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Após um sobrevoo pelas áreas atingidas, o governador João Dória anunciou a liberação de 15 milhões de reais para atender as 10 cidades mais afetadas pelas chuvas. Entre os municípios que mais sofreram as consequências estão Francisco da Mota, Franco da Rocha, Embu das Artes e Várzea Paulista. A capital São Paulo, maior metrópole da América Latina com 12 milhões de habitantes, também registra chuvas, mas por enquanto não foram reportados incidentes graves. Desde o início do período de chuvas, no começo de outubro, o Brasil registrou grandes estragos. Os estados mais afetados foram a Bahia, onde morreram 24 pessoas, e Minas Gerais, onde houve pelo menos 19 vítimas e milhares de pessoas ficaram deslocadas. Só fazendo um adendo, uma correção, a jornalista aí falou Francisco da Mota, não, é Francisco Morato a cidade. Teve um pequeno erro, Francisco Morato, que foi devastada pelas chuvas. Eu queria fazer uma crítica contundente ao governador do estado de São Paulo, senhor João Dória. Tome vergonha na sua cara! Por quê? Pedro Paulo, é culpa do João Dória? Não, isso daí já vem se arrastando durante anos. O problema é querer liberar agora. Por que esses 15 milhões que o senhor está liberando, o senhor não liberou antes para fazer moradia popular? Para tirar aquele povo de lá? Fala por quê?
Por que só liberam dinheiro após acontecer paulatinamente desgraças? Explica pra mim, por quê? Por que esse dinheiro fica guardado e só liberam para acontecer desgraças? Por que não vai alguém lá, da prefeitura, do governo, providenciar a retirada das famílias para um lugar melhor? Eu fico imaginando. São 15 milhões de reais que ele fala assim, vou liberar 15 milhões de reais para as regiões afetadas da grande região metropolitana de São Paulo. Beleza, mas é nosso dinheiro, gente, nós pagamos impostos. Esse dinheiro ele não está sendo bonzinho. O dinheiro é nosso, é seu, é meu. Aí vai lá, de helicóptero, sobrevoa, e os mortos? E as pessoas, os maltrapilhos, aqueles que não têm nada, e as mulheres grávidas, as crianças, os deficientes físicos, ou seja, os idosos, os deficientes visuais. Quantas pessoas não são afetadas nesse conglomerado de pessoas que é a grande São Paulo e as grandes metrópoles do país? Não sei se o senhor vai concordar. Por que não liberou dinheiro antes? O que acontece com vocês? Por que vocês não liberam? Aí as férias de vocês são regadas a champanhe, a lugares maravilhosos, Orlando, paradisíacos, ou seja, não importa aqui, porque a grande população nunca vai para esses lugares, porque não tem dinheiro nem para comer. Mas vocês vão lá, ficam lá, abastados, cheios de dinheiro. Ah, Pedro Paulo, mas você é contra alguém que é cheio do dinheiro, alguém que tem muita grana e prosperidade? Não, eu não sou contra nada disso. Eu acho que cada um tem o que merece, mas a população brasileira paga os impostos todos os dias. Quando vai comprar um pão, quando vai comprar um leite, quando vai comprar... E a comida está cara. A subsistência do brasileiro está cada vez mais difícil. Sabe, a gente faz mercado aqui, eu e minha esposa, cada vez a minha esposa reclamando mais, que as coisas estão mais caras. E quando a minha esposa reclama, não é a minha esposa, são todas as esposas do Brasil, porque as mulheres que fazem a compra, fazem mercado, a grande maioria das mulheres é o termômetro dos preços, sabe, é o reflexo da sociedade, não é uma pessoa em si. A minha está reclamando, todas estão reclamando, porque não tem mais como viver assim. Eu preciso, infelizmente, eu preciso ser muito sincero e objetivo nas minhas palavras, porque senão eu abandono isso aqui, não faço mais isso aqui, se eu não puder ter caráter e personalidade. E o povo precisa que alguém saia em defesa dele. Ah, mas você é Superman? Não, não sou ninguém, não sou ninguém. Tem um monte de demagoga aí na televisão brasileira falando um monte de palhaçada, querendo status, querendo nome. Não, vamos usar o veículo, já que estamos no veículo, vamos usar para falar as verdades que as pessoas precisam ouvir. Sabe? Por que você liberou 15 milhões, governador de São Paulo? E antes, por que você não mandou ninguém lá? Agora quer dar uma de herói? Aonde vamos parar? Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Coreia do Norte lança míssil poderoso. Ó, a Coreia do Norte sempre com esses mísseis aí, aterrorizando todo mundo, né? Esse cara também é um retardado mental, né? Deveriam pegar esse cara, sabe? Tanta coisa pra fazer aí, o mundo comendo solta a Covid e o cara fica lançando um míssil. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A Coreia do Norte lançou seu míssil mais poderoso desde 2017, completando seu 7º teste de armas este ano. Os militares sul-coreanos disseram ter detectado um míssil balístico de alcance intermediário, lançado em um ângulo alto na direção do Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. A arma teria atingido uma altura máxima estimada de 2.000 quilômetros e teria viajado cerca de 800 quilômetros em meia hora. Já o governo japonês assegurou que o míssil era de médio ou longo alcance.
Apenas em janeiro, a Coreia do Norte realizou 2 testes de mísseis supersônicos e 4 testes de mísseis balísticos e de cruzeiro de curto alcance. Pyongyang, que nunca realizou tantos testes em um mês, sugeriu na semana passada abandonar uma moratória autoimposta de quase 5 anos sobre mísseis intercontinentais e testes nucleares. Seul alertou que seu vizinho parecia seguir um padrão semelhante a 2017, quando as tensões na península estavam no limite. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, chamou o lançamento de provocativo na televisão. Ela acrescentou que os Estados Unidos estão absolutamente abertos a um compromisso diplomático sem pré-condições. Após o colapso das negociações entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o ex-presidente Donald Trump em 2019 em Hanoi, as negociações entre Pyongyang e Washington foram paralisadas, apesar dos pedidos do governo Joe Biden para retomá-las. Estamos vivendo tempos difíceis em toda a humanidade. E alguns líderes mundiais, não só esse norte-coreano, que devasta o mundo aí com essas bombas nucleares aí, dando exemplos maléficos, mas outros líderes aí querem guerra. Haja vista essa tensão na Ucrânia aí, com a Rússia, que já teve mais de milhares de pessoas mortas aí, cada vez o número crescendo. Ou seja, a devastação é total. Precisamos de parâmetros morais. Por que você sempre fala isso, Pedro Paulo? Porque vivemos uma sociedade insana, aonde os valores estão invertidos, aonde cada um quer ser maior que o outro. Você já reparou como as pessoas estão vivendo hoje? Esnobando umas às outras e esnobando, tratando mal, sabe? A pessoa tem um cargo maior, tem um poderzinho, ele está lá humilde, tranquilo. Aí você pega e dá um poderzinho para aquela pessoa, ela começa a pisar nas outras, dando tapa na cara da sociedade, de todo mundo, passa por cima dos outros. Que legal que você é, hein, cara? Hein, garota? Toma vergonha na sua cara! Ninguém é obrigado a aguentar os seus pitis, não. Você não é melhor que ninguém, não. Só porque você é bonitinha, porque você tem um carro, porque você tem um dinheiro guardado, porque você pintou o cabelo, ou porque você é gerente, dono, que o raio que o parta, rapaz. Vamos priorizar a humildade. A soberania é só uma, e ela vem de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo sendo grande e poderoso, foi humilde. Lavou os pés dos apóstolos. Vocês sabiam disso? Que o Senhor Jesus Cristo, ele lavou os pés dos apóstolos para mostrar que deveríamos ser humildes. Então não seja demagogo, seja quem você é. Mas principalmente, tem algumas pessoas que falam, eu sou assim mesmo. Eu tenho personalidade. Eu sou assim mesmo. Só que saiba que você não é melhor que ninguém, rapaz. O seu direito acaba quando começa o do outro. E assim sucessivamente. Somos todos iguais. Redes sociais. Quiser acompanhar o programa aqui através do Instagram, só seguir lá. Ou no Facebook. Ou no canal do YouTube, que é o King Reality. Todas as nossas matérias aqui, ó. Todos os nossos programas jornalísticos, você vê através do canal do YouTube, das redes sociais, das televisões, das plataformas digitais. Estamos em vários lugares aí chamando atenção para as mazelas da sociedade, para as coisas boas também. Se você também quiser gravar o seu programa, entre no site da demaistv.com.br, que está aparecendo aí na sua tela. Só procurar o Rodrigo Braga e a Kika. Você vai ter seu programa aqui em São Paulo, aqui nos estúdios da Demais TV, com um atendimento super cordial, pessoas muito profissionais, tá bom, pessoal? E o programa vem aí, levando a você todas as informações que é preciso. Estamos aqui o nosso guarda-costa, que é o campeão do MMA, o Bob. Tá toda a galera aqui, ó. Se tiver algum problema, tem que resolver com ele aqui, não é comigo não, viu, gente? E você fica me criticando
aí nas redes sociais, preste muita atenção. Estou colocando a cara a tapa, não tenho medo das suas críticas, não. Pode criticar à vontade. Nós estamos aqui a serviço da sociedade. Então, podem falar mal ou bem, continuaremos com esta missão de levar a informação correta. Milhares de manifestantes exigem aumento salarial na França. Olha só como eles fazem essas guerras, né? Por salário melhor, por vida melhor. Não é só no Brasil, em todos os países do mundo. É lógico que o europeu ele tem uma postura mais robusta, ele enfrenta mais, né? Infelizmente, o nosso país ele é um pouco acovardado, né? Ele se conforma com tudo. Aumenta a gasolina, no outro dia, não sei se o senhor vai concordar, no outro dia o posto de gasolina está cheio, todo mundo querendo abastecer. Sabe, aumenta a passagem, todo mundo pega o ônibus. Estamos escravizados ao sistema já. Então mostra a França aí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Dezenas de milhares de trabalhadores do setor privado, funcionários públicos, aposentados e estudantes foram às ruas de toda a França para protestar nesta quinta-feira. Sindicatos convocaram cerca de 170 manifestações para exigir salários mais altos em meio a preocupações com a perda de poder de compra. De acordo com os organizadores, mais de 150 mil pessoas participaram dos atos. Viemos demonstrar por nossas condições de trabalho cada vez mais dilapidadas. É a nossa prioridade porque acontece em todos os setores, no hospitalar, na ação social. Todos os meios são tirados de nós. As condições de trabalho estão degradando enormemente. Je pense que la première revendication en tant qu'enseignante du public. Acho que a primeira demanda como professora de escola pública é por um serviço de educação pública de qualidade para todas as crianças, do jardim de infância à universidade, com professores que se sintam dignos em sala de aula, com recursos e, portanto, salas que não estejam superlotadas, para dar atenção real ao ser humano que está ali. Et donc des classes non surchargées pour une vraie attention et de l'humain, qu'on mette de l'humain et donc pour qu'il y ait de l'humain. Os atos aconteceram semanas antes da eleição presidencial na França. Em Paris, os candidatos Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda, Fabien Roussel, do Partido Comunista, e Yannick Jadot, do Partido Verde francês, estiveram presentes. As principais pautas foram o aumento do salário mínimo e do ponto de indexação dos servidores públicos, e em geral de todos os salários, benefícios e pensões, em um contexto de inflação alta. Os sindicatos lamentam que não tenha havido aumento do salário mínimo durante o mandato do presidente Emmanuel Macron, além dos ajustes automáticos, e que a indexação também não tenha aumentado. Esse presidente da França, Emmanuel Macron, ele é um cavalheiro, né? Você vê a postura dele diante da sociedade, ele é politicamente correto, fala palavras bonitas, sabe se comportar em público. Só que a resposta da sociedade são muitos protestos, né? Parece que a população não vive um mar de rosas. Então não adianta, gente, você ser um político também politicamente correto e também desfavorecer a sociedade. É a mesma coisa que você ser um louco, falar um monte de besteira e o país também não andar pra frente. E ninguém fica batendo palma pra você. Ah, que legal. Sabe, tem que ter postura e ter ação. O líder de uma nação, eu não sou o líder de nada, de nenhuma nação, sabe? Mas eu acho que quando você está nessa posição de destaque que te colocaram como presidente da república de uma nação de milhares de pessoas, você precisa agir em prol do povo. Os discursos desnecessários em certos momentos são abomináveis. Não precisa de balela, de você falar coisas descabidas ou loucuras, sabe? Que saem na mente e você fala da boca para fora, que impacta milhares de pessoas ao redor do mundo. Coisa desnecessária. O povo precisa de melhorias de vida, coisas reais. O povo não precisa só ouvir besteiras, coisas desnecessárias. E não é só o povo brasileiro, é o povo francês, é o povo mundial. Volta para mim, Rodrigo Braga. Vou dar um recadinho do apoio cultural. Um minutinho, não sai daí, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias.
atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Nós vivemos em dias turbulentos. As coisas estão passando cada vez mais rápida. Momentos da vida que eram para ser desfrutados em família se tornaram verdadeiros pesadelos com essa maldita pandemia da Covid-19 que teima, que insiste em ficar entre nós. Ou seja, poderia dizer que a pandemia da Covid-19 é um hóspede maldito. E realmente não estaria parafraseando, não estaria exagerando, porque quantas pessoas ao redor do mundo adquiriram essa maldita pandemia e tiveram a sua sentença de morte decretada. Hoje estão debaixo da terra a 7 palmos, tiveram as suas carreiras, as suas vidas amorosas, as suas vidas sociais interrompidas por um vírus maldito. Por isso, o tempo é curto. Precisamos viver felizes. Qual a relação? Qual a relação entre o bem e o mal? Por que temos que viver neste mundo sofrendo tanto com essas mazelas? É a pergunta que não quer calar. Eu faço ao senhor e à senhora em casa. Faça uma reflexão. Irlanda do Norte recorda Domingo Sangrento. Você vai entender. Fica aí, hein? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Os irlandeses lembraram neste domingo um triste episódio de sua história. Há 50 anos, no chamado Domingo Sangrento, 13 manifestantes morreram em uma ação dos soldados. O protesto pacífico pelos direitos civis terminou em um banho de sangue em 30 de janeiro de 1972, em Londonderry, a segunda maior cidade da Irlanda do Norte. Hoje, a passeata com centenas de pessoas que exibiam rosas brancas e fotos das vítimas passou pelo monumento que presta homenagem aos mortos. O primeiro-ministro irlandês Michael Martin se tornou o primeiro líder da República da Irlanda a participar da cerimônia anual. O Bloody Sunday, imortalizado na música da banda U2, levou muitos jovens católicos a abraçar o Exército Republicano Irlandês, um grupo paramilitar contrário à presença dos britânicos na ilha da Irlanda. Apenas em 1998 foi assinado o Acordo de Paz da Sexta-feira Santa, que acabou com 3 décadas de um conflito que deixou 3.500 mortos. Em 2010 foi reconhecida oficialmente a inocência das vítimas. Algumas foram baleadas nas costas ou quando estavam deitadas no chão, enquanto acenavam com um lenço branco. Nenhum soldado foi processado pelo Domingo Sangrento. Lamentável essas histórias que acontecem ao redor do mundo, né? Mas precisam ser lembradas para que erros terríveis assim não sejam mais cometidos. Eu acho muito bacana quando eles fazem esse tipo de menção a essas coisas terríveis que aconteceram no passado, atrocidades de um povo civilizado, né, que se diz civilizado. E cometem atrocidades que até Deus duvida. Mas é importante, é coerente e é importante mostrar para que nós tenhamos exemplos a não seguir, né, de coisas que não podemos fazer. É isso aí. Bota a foto do Tom Brady aí, ô Rodrigo Braga. Esse grande astro aí americano vai se aposentar
Esse cara é fantástico, ganhou tudo, né, no seu esporte e vai se aposentar, mas ficou marcado na história mundial do esporte. Então, por isso, Chutando Balde não podia deixar de falar desse grande ídolo, porque inspira crianças e pessoas no mundo todo. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Uma lenda do futebol americano pode se aposentar em breve. Veículos de imprensa americanos noticiaram neste sábado que o quarterback 7 vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, vai deixar os campos. O jogador de 44 anos conquistou sua 7ª vitória no ano passado com o Tampa Bay, depois de levar 6 títulos em 20 anos com o New England Patriots. O agente de Brady, John Yee, não confirmou os planos do astro do esporte e destacou que nada é oficial até que Brady se pronuncie sobre o assunto. Tom Brady foi 5 vezes o jogador mais valioso do Super Bowl e 3 vezes da temporada da NFL, a Liga Americana do Esporte. O jogador tem 3 filhos, sendo 2 com a top model brasileira Gisele Bündchen, com quem é casado há anos. E ele é esposo da grande modelo brasileira Gisele Bündchen, né, casado há anos, e um grande astro do futebol americano. Muito legal ver esse tipo de pessoas. Às vezes a gente acha que a vida dessas pessoas são fáceis e que eles não têm problemas. É muito importante deixar registrado que todos nós temos a oportunidade de chegar a algum lugar, tá, gente? Mesmo você que não é conhecido, que mora num lugar, sabe, de difícil condições financeiras, não tem acesso as coisas boas da vida, mas você pode também, como esse rapaz, chegar ao estrelato através do esporte, da música, do trabalho árduo, tá? Independente da sua profissão. Precisa ser famoso para ser bem-sucedido? Negativo. Existem os ilustres desconhecidos, tá? Tantas histórias aí de gente que nem é conhecida, que tem uma vida abastada. Rico de dinheiro? Não. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de trajetória de vida, pessoas que viveram uma vida íntegra, passaram por vários problemas existenciais, porque a vida nos traz problemas existenciais, superaram e estão bem hoje e tem histórias para contar. Adoro essas histórias de anônimos. Muito obrigado pelo senhor e a senhora me fazer companhia até agora. Queria agradecer a todos, estamos sempre aqui. Deus abençoe, fiquem com Deus.